Olá, querido amigo, querida amiga da Escola Bíblica, tudo bem? É uma alegria grande estarmos juntos aqui nesta linda Escola Bíblica. Aqui você tem aprendido muitas coisas sobre a Palavra de Deus. E hoje não será diferente, ok? Eu quero dizer para você que o tema de hoje é tremendo. O tema de hoje é vencendo o medo, lidando com o medo. Sabe, amigos, o medo em certa dose é saudável, né? Afinal de contas, se você estivesse em cima de um prédio, em uma distância, uma certa altura, você tem medo de cair dali. E isso te dá uma segurança. O medo na dosagem certa, é normal, é saudável, é para sua proteção. Agora, amigos, e quando o medo nos faz refém? E quando o medo te impede de sair de casa? E quando o medo te impede de começar um relacionamento? E quando o medo te impede de até mesmo ler a palavra de Deus? Tem alguns que têm medo de estudar a Bíblia. E quando o medo te impede de fazer as coisas que você sabe que precisam ser feitas? Bom, neste momento, nós estaremos juntos estudando a resposta de Deus para o medo. O medo que aprisiona, o medo que atormenta, o medo que machuca, o medo que nos afasta de Deus e das pessoas. Vamos à Bíblia então? Eu quero ler um texto maravilhoso que se encontra aqui no Evangelho de Marcos. Acompanhe comigo. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Amigo, olha que texto lindo! Jesus está te convidando a passar para outra margem. Outra margem. Talvez hoje você esteja na margem do medo, da insegurança. Hoje Jesus está te convidando a ir para o outro lado, a virar a chave. Vamos juntos? Você quer ir? Diga sim. Você quer? Então vamos. Então vamos. Vamos vencer o medo que aprisiona, o medo que traz derrota, o medo que nos impede de sermos felizes. Vamos para o outro lado com Jesus? O outro lado com Jesus é o lado livre do medo. Vamos avançar? A Bíblia diz assim: e eles, despedindo as multidões, se levantaram e o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que estamos perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Ó, amigo querido, esteja do outro lado agora. Jesus está te chamando a virar a página. Passe para o outro lado, mas preste atenção no texto bíblico. O outro lado só é seguro com Jesus. Jesus quer colocar você em um novo percurso, em uma nova rota, em um novo caminho. Mas esse novo caminho só é seguro com Ele. Eu quero apresentar para você, mais uma vez, o que aconteceu aqui. Eles entraram no barco, depois de um dia cheio de trabalho. Jesus fez muitas coisas. Jesus ensinou, Jesus curou, libertou. Jesus falou em parábolas. E multidões estavam ao lado de Jesus. Imagina a cena. Jesus atraía multidões. E agora Jesus fala com os discípulos: olha, precisamos agora ir para o outro lado. Precisamos ir para o outro lado. O outro lado com Jesus sempre será seguro. Talvez você esteja aí do seu lado.
do lado de alguém. Amigo, você só vencerá o medo se for para o outro lado com Jesus. E o que é o outro lado? O outro lado é uma vida ao lado de Cristo. Onde os discípulos estavam, eles entraram no barco. E quem estava no barco com eles? Jesus. Eles iam para o outro lado com Jesus. E de repente, nesta caminhada para o outro lado, para uma nova direção, veio uma tempestade. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque você está com Jesus que não virão os problemas, que não virão as tempestades. Sim, amigos, mesmo estando com Jesus, temos tempestades, temos lutas, temos conflitos, temos desafios, angústias, medo. E não foi isso que aconteceu aqui? Veio a tempestade, o vento começou a ventar, soprar forte, o barco encheu de água. Mas eles não estavam com Jesus? Sim, estavam com Jesus. E por algum momento, eles tentaram deixar Jesus sozinho. Eles deixaram Jesus sozinho. Tentaram vencer a tempestade, o frio, o medo, sozinhos, sem Jesus. Amigos, vocês se lembram o que eu falei no início? O outro lado só é possível com Jesus. Uma nova vida só é possível com Jesus. Virar a página, virar a chave, só é possível com Jesus. Eles foram para um outro lado, até tinham Jesus no barco, mas quando veio a tempestade, eles esqueceram Jesus. Jesus estava dormindo. E tentaram a noite toda, mas em vão. E em desespero, qual foi o último recurso deles, quando deveria ter sido o primeiro? Eles chamaram por Jesus. Sabe, queridos, o outro lado só é diferente se for com Jesus. Alguns acham assim, não, esse ano vai ser diferente. Se for com Jesus, sim. Se for ao lado dele, sim, vai ser diferente. Terão tempestades? Sim. Tormentas? Sim. Vendavais? Sim. Mas com Jesus do seu lado, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Quando estavam quase afundando, eles se lembraram que Jesus estava ali. Que Jesus estava ali. E eles correram a Jesus e falaram, mestre, acorda, nós estamos morrendo. O Senhor não se dá que estamos morrendo. O Senhor não se preocupa com isso. Amigos, Deus é muito educado. Deus se preocupa sim com a sua saúde física, mental, emocional. Mas muitos estão fazendo como os discípulos. Estão no barco da vida, quase morrendo, quase afundando. E Jesus está ali, pronto para socorrer, mas tentam de tudo. E só quando estão quase morrendo, afundando, é que se lembram de Jesus. Louvado seja Deus, porque Jesus não lança isso no nosso rosto. Jesus atende ao clamor. E eles clamaram por socorro, lembraram que Jesus estava ali, despertaram Jesus do sono. Jesus estava esperando que o procurassem. Amigos, Jesus só pode fazer algo na sua vida, amigo, se você lembrar que Jesus está aí do seu lado. Enquanto você não clamar por ele, não buscá-lo, não for ao encontro dele, ele não pode tirar de você o medo da solidão, da morte, o medo da velhice, o medo da morte, não. Enquanto Jesus não for buscado por você, ele estará ali, impossibilitado de fazer algo. Mas quando você romper com o medo que paralisa e buscar Jesus, o que acontecerá? Ele se levantará. E ele vai fazer o quê? Olha o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. E o vento, na mesma hora,
se aquietou e tudo ficou bem calmo. Ó amigo, Jesus está aí do seu lado. O vento está soprando, a tempestade está forte. Você está quase afundando em seus problemas, no medo. Jesus está aí esperando o seu convite de fé para que ele entre na sua vida e acalme a tempestade do seu coração e tire o medo da sua mente, do seu coração. Eu quero terminar com o verso 41. Aqueles homens foram tão impactados que eles fizeram esta pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe quem é este? Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, que veio habitar entre nós, o teu e o meu Salvador. Você quer permitir neste momento que ele tire o medo do seu coração? Que ele acalme a tormenta no seu coração? Que ele ordene ao mar bravio, o mar do medo, da insegurança? Que ele te faz ter quietude? Gostaria de neste momento pedir a ele que entre em sua mente, em seu coração e traga a paz e lance fora todo o medo? Amigo, isso só é possível ao lado de Jesus. Você quer estar ao lado dele? Diga sim. Você quer que ele entre na sua vida? Sim, sim. Ok, então vamos orar. Grande Deus, Senhor Jesus, entre no barco de nossas vidas, expulsa o medo e dá para nós a paz, mesmo em meio à tempestade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo tema.